Então, vamos lá. Olá, alunos da aula gravada, alunos que estão assistindo essa aula de forma síncrona junto com a gente. Hoje nós iremos juntos treinar, né? Exercitar aquilo que a gente já estava treinando algumas aulas, que é essa questão de você saber conseguir olhar para o seu texto e conseguir ver o que tem de errado nele. Porque vocês concordam comigo que durante a prova, você vai estar lá na prova. Se imagina, sentado na cadeira, depois de fazer a prova, e você terminou sua redação, e é você quem vai ler o seu texto e tentar ver se tem algo de errado nele. Então, você é o primeiro a corrigir o seu texto. Já repararam nisso? Já pararam para pensar nisso? Oi, Matheus? Isso. Ah, já reconheci a voz, porque não apareceu seu íconezinho. Então, é muito legal, muito importante que nós tenhamos essa visão de saber o que está faltando no meu texto ou se o meu texto já tá bom para eu entregar na mão do carinha. Só lembrando, gente, que depois que você entrega a sua redação passada limpo, não tem mais como você pegar de volta. Então, entregou, acabou. Então, nessa aula, prestem atenção nesses ícones que eu coloquei aqui. Então, nós temos coesão, coerência. Nós também vamos verificar se o texto, o corpo dele está completo. Então, nós vamos ver se ele tem introdução, complemento ou argumento 1 e finalização. Clímax, vamos identificar o clímax na nossa história, se houver. Nomes dos personagens e em qual pessoa o texto está escrito, ok? Então, vamos descendo aqui, vamos começar logo com esse primeiro texto. Lembrando que se vocês já viram esse texto, qualquer um desses textos que tiver, não tem problema. Alguns a Pro adulterou algumas coisas. Então, vamos vê-lo agora. E aqui estamos com 6 pessoas. Não tem problema. Tá? Professor, Pode falar. estou falando aqui com 8 pessoas. Eu sou 2 pessoas. Ah, tá. Estamos com 6. Né? Porque de aluno temos 6. De pessoas temos 7. Então, vamos começar aqui esse texto. Alguém vai querer ler? Professor, pode ler um pouquinho? Parágrafo. Professor, Pode falar. pode ler o primeiro parágrafo? Tá, então temos o Ricardo. Eu quero, professora. Eu quem? Eu também. A Júlia. Quem mais? Que falou eu também? Eu, o Vinícius. Tá. Beleza. Então, lê pra gente, Ricardo. Pode começar o primeiro parágrafo. Tá. O Jardim Secreto. No início do século XX, Mary Lonnet vive na Índia com os pais, que não lhe dão afeto nem atenção. Uma epidemia de cólera mata o casal, e 6 meses depois, Mary, uma menina de 10 anos, apática e sem graça, mimada, voluntariosa, que não sabe amar e não tem amigos, desembarca na Inglaterra para viver com o tio em Yorkshire, na mansão. Não precisa ler esse nome.
na mansão. Uma construção sombria e labiríntica com mais de 100 quartos. Ok. Lê pra gente agora, Júlia, esse segundo parágrafo. Tá. Deslocada e assustada, a menina, sem ter o que fazer, começa a explorar a mansão e seus arredores, cheios de jardins e hortas. Com a curiosidade desperta, descobre que um dos jardins estava trancado. Havia 10 anos e a chave. Enterrada, não sabia onde. O tio proibira a entrada de qualquer pessoa. Mari acaba ficando amiga do velho jardineiro e de um passarinho especial, um pinta-roxo, que a leva até a chave. E ela pode finalmente entrar no jardim. Certo. Vinícius, termina pra gente. A narrativa é fluente e o leitor fica preso à história, ansioso para saber o que vai acontecer. Traz também uma visão extremamente positiva e rica do contato com a terra, da vida simples e dos valores essenciais das pessoas do campo. Impossível não se apaixonar pelas pessoas e pela história publicada em 1911. Faz rir, chorar e sonhar. Certo, então aqui nós temos uma resenha sobre o livro O Jardim Secreto. E agora vamos começar a nossa análise, que é o que a gente está procurando aqui. Primeiro ponto, coesão. Vocês verificaram algum erro de coesão no texto? Eu não vi, não. Nem eu. Alguém, talvez? A coesão desse texto tá ok, tá, gente? Então, esse texto tá perfeito de coesão. Muito bem? Coerência. Alguém verificou se estava faltando coerência no nosso texto? Não, também não. Também não? Ok. E agora, vamos destacar aqui, junto com a Pro. Qual parágrafo representa a introdução? Primeiro e segundo. O nosso primeiro parágrafo, né? Que vai nos dar a introdução da história. Qual dos parágrafos representa um complemento? Segundo. O segundo parágrafo. Então, vamos grifar aqui juntos. E qual é o parágrafo da finalização? Terceiro. O terceiro. O terceiro. Só uma pergunta. Os 3 parágrafos foram claros na ideia que eles tinham que passar? Sim. Sim. Muito bem, né? Então, eles estão completinhos e bonitinhos. Nome das personagens. Ah, esse nosso texto, ele tem um clímax? Tem. Qual? Tem. Qual é o clímax, pessoal? Acho que tá no segundo parágrafo. Que é a descoberta De entrar no... do Isso. jardim. Isso, a descoberta do jardim trancado, que a chave estava enterrada, ninguém sabia onde estava. Então, ali começa o nosso mistério e esse é o nosso clímax, certo? Uhum. Temos nome para as personagens? Sim. Sim. O nome da Então, quais menina... nomes nós temos para ela? Para ela. Marley.
Temos a Mary. Mary Lawrence. Mary. O tio não tem nome, né? Não. Então, quem recebeu o nome aqui foi só a Mary. Temos a classificação do passarinho, mas eu acho que não chega a ser um nome para esse personagem. Ele é um pinta-roxo. Então, vocês viram? É esse exercício que a gente vai fazer. Esse primeiro texto, propositalmente, eu deixei ele totalmente ok. Então, agora, no segundo texto, que virão algumas lacunas, algumas falhas. Então, atentem os seus olhos, que a gente está descendo agora para o segundo texto. Então, segundo texto, vamos começar aqui com o... Eu já vi esse texto 3 vezes. Não tem problema, porque o nosso intuito, a gente não vai fazer exercício, a gente não vai interpretar esse texto, não vai vir uma lista de questões, a gente vai corrigir esse texto. Então, eu baixei esse texto e eu mudei as palavras dele, então tem erros dentro dele. Tá? O título já começa falando alguma coisa errada, né, professor? O título já está nos mostrando onde estarão nossos erros. Ricardo, começa a ler para a gente. Tá. O burro trapaceiro há muitos anos morava no mesmo curral. Peraí. Um burro, um boi e um cordeiro. Embora pela manhã os três tivessem que trabalhar muito, à tarde podiam descansar à vontade no curral, pois o dono os tratava muito bem. Certo. Continua aqui, Ricardo. Ah, não. Júlia, pode ler aqui esse segundo parágrafo. Que fazer durante as horas livres? Resolveram passar as tardes jogando cartas ou dados. Quem ganhasse podia dormir no melhor estábulo. Como se pode imaginar, os três jogavam com o maior afinco. Certo. Lê pra gente, Vinícius, o próximo. O burro era um grande trapaceiro. Ganhava todas as partidas. E por isso dormia sempre no melhor estábulo. Vinícius? Vinícius? Tá aqui com a gente? Tá tudo bem? Ele desligou o O microfone áudio dele. tá desligado, Vinícius. Tá, vamos esperar um pouquinho. É um mosquito, Isadora? Gente, esses mosquitos... A gente O boi sofre. e o cordeiro começaram a desconfiar dele. Para ter certeza de suas suspeitas, fizeram uma pequena cruz em todas as cartas. Quando o burro voltou a ganhar, na partida seguinte, os amigos lhe pediram: "Mostre-nos suas cartas, amigo", disse-lhe o cordeiro. "Isso, as suas cartas", apoiou o burro. Boi. É, o boi. Gente, desculpa, calma aí. Pronto. "Estou insinuando que eu estou fazendo trapaça?", perguntou o burro, meio sem jeito. Continua? Pode continuar, termina pra gente. De nada adiantou negar. Teve de mostrar suas cartas que tinha posto sobre a mesa. Nenhuma delas estava marcada com uma cruz. Quer dizer, não pertenciam ao baralho e o burro tinha tirado da manga. Assim, os dois puderam comprovar suas suspeitas. Realmente, há muito tempo, o burro estava os enganando. Desde essa tarde, não voltaram a jogar com ele, pois haviam perdido totalmente a confiança e passaram a se revezar na utilização do melhor curral.
Certo? Então, aqui da história do burro. Nossos tópicos. Esse texto tá com a coesão em dia? Coesão dele tá boa? Não. 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 O que nos mostra que a coesão dele não tá ok? Escreveram errado a palavra burro. Uhum. Vamos descer, então, verificando essa coesão. Ai, eu não gosto de usar o vermelho, que depois... Também tá errado. Então, o uso da palavra, né? Burro. Tá ruim. Manhã Eu vou também tá marcar errado. de amarelo, porque o amarelo é melhor para mim depois. Manhã, professor. Manhã. Então, manhã se escreve dessa forma que ele escreveu pra gente? Não. Vamos descer, vamos descer. Que outro erro de coesão a gente tem aqui? Ganhasse. Ganhasse. Então, aqui novamente, o burro. Quem ganhasse. Só por curiosidade, ganhasse se escreve como? G-A-N-H-A-S-E. Alguém discorda dessa forma de escrever ganhasse? Gente, ganhasse. Eu acho que é G-A-N-H-A-C. C. Gente, ganhassem é com SS, tá? Então, é G-A-N-H-A-S-S-E. Por que tem que ser 2 S? Porque senão vai ficar ganhar Z, tá? Quando nós temos um S, vou puxar essa regrinha aqui para vocês lembrarem. Então, quando nós temos um S, nossa, esse S aqui, então, uma belezura, né? Entre duas vogais, então esse S ganha o som de Z. Entenderam? Por isso é ganhar-se com 2 S. Que mais? Que outra palavra nós temos aqui de errada? Apoiou? Não. Cadê? Não, tá certo. Tá certo, tá? Então, gente, ó, vou até puxar um ponto aqui, que às vezes a gente vê esse tipo de erro e a gente raciocina. Ah, Pro, quem erra um S, quem erra um R, a gente pode até usar um pejorativo e falar, quer dizer que essa pessoa não é inteligente, ela não sabe escrever mesmo. Mas, na maioria das vezes, não é isso, gente. O que acontece? Você tá lá na hora da prova, você tá nervoso para entregar logo a sua prova. Lembrando que tem um relógio, você tá sob pressão, e aí uma palavra que você sabe escrever, não quer dizer que você não saiba escrever, só que na hora da pressa, você acaba esquecendo de um R, de um S, de um C, fazendo com que pareça que você não sabe a palavra. Então, vamos agora para o próximo aspecto. De coerência, esse texto tá legal? Tá
né? O que nos mostra, gente, eu posso, então, escrever um texto sem coesão e com coerência? Não. Não. Posso, porque o meu texto, a minha história pode ser boa, mas eu escrevi algumas palavras erradas, entendeu? Então, a coerência, já para vocês lembrarem, coerência é o sentido do texto. E a coesão é o uso das palavras corretamente, é a parte gramatical. E agora vamos lá. Introdução, complemento e finalização desse nosso texto. Qual dos parágrafos nos dá a questão da introdução? Primeiro. O primeiro. Que nos dá a visão de tudo. Então, viu por que eu não queria usar o vermelho? O vermelho ficou horrível depois. Só um segundo. Gente, só um segundo que o professor aqui me perguntou uma coisa importante. Pronto. Voltando, então. Então, o que tem que ter no nosso primeiro parágrafo? Uma apresentação, uma pincelada, quem que é que está na nossa história, característica do que tem na nossa história. Primeiro parágrafo, é o básico. Onde está o nosso complemento? Esse complemento aqui é grandinho. Vamos ver se vocês conseguem identificar. Qual é o nosso complemento? De que parte a que parte? Do segundo ao terceiro. Do segundo ao terceiro. Muito bem. Então, esse nosso complemento vai ficar bem grande. Porque nós temos 2 parágrafos de argumento. Por isso, ele vai ficar tão grande. Ai, ficou faltando só um O aqui. E qual sobrou para nossa finalização? Gente, a Isadora está sendo atacada por um enxame de abelhas. Não é possível. Você parar 2 segundos, ele já vem 300 na sua perna. A minha perna também, gente, está toda vermelha. No começo da aula, ela passou o repelente, vocês viram? Depois ela foi no tapa. E agora ela tá com uma raquete elétrica. Menina, toma banho de Baygon. Vamos lá, gente. Qual é o clímax da nossa história? Quando eles descobriram que o burro trapaceava. Isso. Então, ó, de nada adiantou negar, nenhuma delas estava marcada com a cruz que ele tinha tirado da manga. Uma pergunta sincera que eu vou fazer daqui a pouco. Antes, vamos lá. Temos nome para os nossos personagens? Não. Não. Mas, gente, aqui, por que não dar nome não faz diferença? Vamos ver se alguém sabe. Tem a ver com o tipo de texto. Que tipo de texto é esse? Crônica. Uma fábula. Porque eu tenho animais, meus animais falam. Então, numa fábula, eu não dar nome para os personagens, tá ok. Agora, se eu estivesse contando a história de um burro e de um menino, eu tinha que colocar um nome nesse burro, né? Porque eu ia falar o burro do menino, não ia ficar ok.
certo? E, gente, vou fazer uma pergunta assim. Espero que sejam sinceros, né? Deus tá vendo. Quem aí já roubou no Uno? Nunca roubei. Ó, a Ana ali já puxou o dedinho. Já roubou no Uno. Escondeu 10 cartas debaixo da perna, né, Ana? Não, não foi isso. Eu simplesmente tipo assim, eu tava jogando com meus primos, né? Você pega mais Aí quando eles iam no banheiro, eu pegava aquelas cartas de comprar e pegava os mais 4 pra mim. Gente, vocês estão vendo? Ó o treino Muito aqui para legal quando você isso, for Bia. jogar. Tá no recado da carta de mais 4, né? Marquinhos. Sim, não vi. Prof, Gente, eu deixava Já umas roubei. 3. Pronto, tá me ouvindo? tô. Já roubei também. Eu deixei 3 cartas, 4 mais, debaixo das minhas pernas. Aí eu tirava aquelas Aham. que eu estava e colocava de volta no baralho. Meninos, olha, só na malandragem. Eu nunca roubei. Não é por mal, é por questão de você vencer. Né? Vencer ou vencer. Eu também já roubei no Uno, só que eu não peguei carta de mais 4. Eu Eu inventava escondia minhas eu cartas. inventava a regra para eles me mostrar as cartas dele. Você inventou essa regra? Não. Eu Ah, inventava, tipo assim, chegava no 0, eu tinha que ver as cartas de alguns deles, aí eu olhava. gente, a Ana, ela não é uma boa pessoa para você jogar Uno. Olha só as Stop coisas que ela tá também. contando. Stop também, eu inventava a palavra. Gente, a Ana conseguiu roubar no stop. Esse aí eu nunca tinha visto. Nossa, vivendo e aprendendo. Palavra no stop, prof. Não, gente, e na verdade eu sou muito ruim no stop, porque eu não funciono sob pressão. No stop eu não consigo pensar rápido. Eu também não. A pessoa falou, é stop, eu ainda tô no nome, eu fico tipo. Horrível para mim. Vamos lá para o próximo texto, então. Esse é o cesto de formigueiro. Vamos ver se vocês conseguem achar onde estão os erros nesse texto. Só um segundo que vai fazer uma barulheira nos próximos instantes, porque meus irmãos chegaram da escola. Então, eles chegam, tipo, E gritando. a Edmaria está gritando. Pode começar a ler para gente o Ricardo. Tá. Cesto de formigueiro. É uma ave pequena e muito rara, mas pode ser que você tenha a sorte de encontrá-la em um pequeno cesto feito por ela mesma. É isso aí. Se encontrar um pequeno cesto pendurado em alguma árvore ou arbusto próximo do chão, por favor, não toque. Esse pode ser o ninho do formigueiro de cabeça negra, uma espécie ameaçada de extinção. Continua pra gente, Júlia. E aí vão mais pistas sobre essa raridade da natureza. O macho é predominante negro, com extensão do dorso ruivo e dos pequenos pontos brancos que formam duas listras verticais em suas asas. As fêmeas, embora também apresentam as costas com esse tom avermelhado e os pontos brancos nas asas, é pardas no restante do corpo. Certo. Continua pra gente o Vinícius. Machos e fêmeas do formigueiro de cabeça negra, muitos unidos, andam juntos e se alimentam de pequenos insetos. Capturam nas folhagens e nos ramos de arbustos mais próximos ao solo. Quando essa ave se estabelece em um território, os machos defendem vigorosamente o espaço.
Usa seu canto para espantar invasor, defende seu alimento e sua parceira. Se preciso for, até realiza uma perseguição. Continua? Certo. Lê mais um, então. A reprodução dessa espécie ocorre de agosto a fevereiro. A espera da cria, macho e fêmea, dividem todas as tarefas. Constroem um ninho, chocam os ovos e alimentam seus filhotes. Seus ninhos são os pequenos cestos dos quais falamos no começo do texto. São feitos com fibras, vegetais e raízes, presos em forquilhas, horizontais bem próximos ao solo, onde são geralmente colocados 2 ovos. Certo. Lê o próximo, Ricardo. Não, O formigueiro. tá. O formigueiro de de cabeça negra, que só ocorre no estado do Rio de Janeiro, foi considerado extinto por mais de 100 anos. Mas, em 1987, o especialista em aves Fernando Pacheco reencontrou a espécie. Graças a essa redescoberta, outros pesquisadores poderão estudar aspectos da biologia e da reprodução dessa ave, que corre risco de desaparecer para sempre por causa da destruição do seu habitat. Pode continuar? Certo. Pode continuar, Ricardo. Termina pra gente. As regiões onde o formigueiro de cabeça negra vive foram invadidas por construções de casas de veraneio, por serem locais próximos às praias. Somente com a proteção das áreas onde a espécie ocorre, existirá a chance de essa ave escapar de ser extinta. Certo. Então, agora, essa daqui tá num nível hard. Tá num nível muito hard. Qual é o erro? Tem uma linha de coesão que eu vi, eu acho que eu estava lendo. É coesão ou é coerência? Coesão, em palavras. Coesão. Coesão? Qual é esse erro? Lá no final. Olhem bem o texto. Eu quero ver se alguém vai conseguir identificar onde está. Pode falar? Formigueiro não é cara. formiga? Não, gente, essa questão tá certa, tá? Por que cesto de formigueiro? Porque o cesto que esses animais fazem para colocar os ovos deles parecem com um amontoado de formiga, entendeu? Um amontoado de formigueiro. Por isso o nome científico dele é assim. Dá uma vontade de não entender o sentido, mas é isso. O erro... Tá errada. Professora, ali no começo do texto, é uma ave muito pequena e muito rara. Rara, tá certo? Tá certo. Certo. Vamos ver. Gente, o erro tá aqui. Ele tá nessa tela nesse momento. Vamos ver se vocês conseguem identificar. É o comecinho? Gente, tá aqui, tá aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir achar. Tem uma palavra que tá os machos. Boa. Você conseguiu. Aham. Chegamos no erro, gente. Então, aqui, nós estamos com erro no singular e no plural. no plural. Uhum. Erro no singular, no plural. É coesão ou é coerência? Coesão. Coesão. Coerência, gente. Coerência. Coerência. Então, quando a gente está sem coerência, estamos com erro
do pronome, da numerologia. Então, esse é o problema da coerência. Tá. E agora, sabendo que o problema está na coerência, vamos ver se temos mais erros aqui. Vocês estão conseguindo ver algum? É Não? muitos unidos? Muitos unidos. Gente, olha só. Vou só direcionar. Não, daqui a pouco eu mostro. Vamos continuar aqui. Muitos unidos. Então, aqui, onde estão os nossos muitos unidos? Ali, no terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Isso, muitos unidos. Ó, aqui o erro tá. Os machos do formigueiro de cabeça negra é muitos unidos. Gente, se aqui machos está no plural, que verbo eu deveria estar usando no lugar desse é? São. São, muito bem, muito bem. Então, aqui também o nosso erro. Que dificuldade. Mas foi. E ficou bonzinho até, tô orgulhosa. Então, o certo seria: machos e fêmeas do formigueiro de cabeça negra são muito unidos, tá? Esse muitos tem que ter esse S aqui, gente? Não. Porque ele já indica que tem muitos. Que tem um S ali, tá? Ai, que calor, gente. Andam juntos e se alimentam de pequenos insetos, nas folhagens. E aqui nessa segunda parte, temos novamente algum erro? Vocês conseguem ver? Gente, esse grito é do Sérgio, que ele tá inquieto ali. Se preciso for, tá certo? Professora, no segundo parágrafo, aqui, o primeiro e aqui. Habitat aqui. Ah, o habitat? É. Onde está o habitat? Aqui, quase no final. Habitat tá certo, tá? É assim que escreve mesmo. Tá ok. Professora, Pode falar. tá certo se preciso for? Qual parte? Ali no primeiro, na segunda linha do primeiro. Tá certo. Se preciso for. Aqui, gente, vou descer lendo com vocês. Usa seu canto para espantar o invasor, defender seu alimento e sua parceira, se for. Se preciso for, realize uma perseguição. A reprodução dessa espécie ocorre de agosto a fevereiro. À espera da cria, machos e fêmeas dividem todas as tarefas. Constroem um ninho, chocam os ovos, alimentam seus filhotes. Seus ninhos são pequenos cestos, dos quais falamos no começo, onde são colocados, geralmente são 2 ovos. O formigueiro de cabeça negra que só ocorre no estado do Rio de Janeiro. O especialista em aves, Fernando Pacheco, reencontrou a espécie. Graças a essa descoberta, outros pesquisadores... O que está faltando aqui? Um S. Um S. Então, outros pesquisadores poderão. Essa palavra existe? Não. 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 São Então, poderão. aqui o nosso erro. Professora, no último, Certo. deveria ser as regiões onde
os formigueiros de cabeça nele. Não, gente. Ali tá certo, porque... Vamos pegar, por exemplo, um cachorro. Então, em diversas regiões do Brasil pode existir um cachorro, entendeu? Então, a região pode estar no plural e o animal não. E tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Gente, é um vício falar isso. Então, aqui o nosso erro estava na coerência, certo? Sim. E agora que nós já identificamos o nosso erro, qual dos parágrafos... Ah, um ponto bom. Esse nosso texto tem clímax? Não. Não. Porque é um texto de teor científico, né, gente? A gente não vai ter um ponto de confusão, assim, final. Se tivesse um clínico assim, como se tivesse, por exemplo, tivesse algum acidente ali, né? Se alguém tocasse no Isso, cesto de planilha. isso. Gente, esse barulho foi meu, porque a porta do meu banheiro, ela faz esse barulho. Aí, toda vez que alguém vai no banheiro, vem assim... Tá. Qual dos parágrafos nos indica a introdução? Primeiro, O primeiro. E esse daqui é um texto que ele não tem não tem nome de personagem, porque ele é um texto de teor científico, tá, gente? Sim. Depois nós temos dezenas de parágrafo do complemento, né? Uhum. Por se tratar de um texto sem personagens, o teor dele é puramente científico. E nós temos a nossa finalização no último parágrafo, que, na verdade, essa finalização não é que ele vai dar um fim para essa história, mas ela nos indica que o nosso texto terminou. É mais para esse sentido, para esse rumo mesmo. Vamos para o próximo texto? O próximo texto ficou um erro, assim, até deveras, vamos chamar de engraçado. Tá me dando nervoso, Taratuga. Professora, se perguntar se qual que é o erro disso daí, se é coerência ou é coesão, já fala na cara que é coesão. Já Então, ficou na cara, né? Então, esse texto aqui, a coesão dele não tá legal. E a gente também tem um outro erro que eu quero ver se vocês percebem. Pode começar a ler para a gente o texto da Taratuga e da Lebre, Ricardo. Vamos apostar quem chega primeiro lá onde fica aquela árvore? Perguntou a Taratuga e a Lebre. A Lebre riu dela. Você está louca? Vagarosa como você é? Está se lembrando de que sou um dos animais mais rápidos que existem? Estou sim, e continuo apostando. A Lebre sabia que era capaz de chegar até a árvore em 4 pulos. Está bem, depois não diga que não avisei. Combinaram um prêmio e a Lebre deixou a Taratuga partir. Certo. Lê pra gente agora, Júlia. Pastou, escutou de que lado vinha o vento. Dormiu. E enquanto isso, a tartaruga ia indo no seu passo solene. Tinha consciência de sua lentidão e, por isso, não parava de andar. Essa aposta é indigna de meus dotes, pensava Alé. Para a vitória ter um valor,
só saindo no último instante. Afinal, quando a tartaruga estava quase chegando ao fim, Gente, qual é o erro desse texto? Taratuga. Temos esse erro, né? Não teve um final direito. Ah, muito bem. Muito bem. Prof, Não nem teve um clímax. final e também não teve outra coisa. Nos faltou aqui. Ponto final no final. Gente, nós não tivemos um final e Nome? nós E se for uma fábula, faltou moral? faltou a moral da história, faltou um final e faltou uma introdução, gente, porque nós começamos o texto no diálogo. Ô, professora, e esse pastor? Uma Não fábula, seria- né? Pastou tá certo, gente, porque a lebre come mato, então ela parou para pastar. Ela parou para dar uma comidinha, né? Ela foi no Mac. Professora, Então, todos os lugares onde tem taratuga é está uma errado. fábula, né? É uma fábula. Faltou o final, faltou a moral da história. Então, Professora, toda vez que a isso que eu gente ia vai falar. escrever um texto, pode falar, pode falar. Professor, assim, a tartaruga é lebre, assim, por exemplo, só que deveria ter um nome, assim, ou não? Não, porque a gente está Não. falando de uma fábula, ele pode vir sem o nome, né? Mas a questão é que, assim, Taratuga pareceu um apelido. Taratuga ficou muito engraçado. É que a gente necessita, né, no nosso texto, de uma história, de algo que nos explique certinho o que está acontecendo e como as coisas terminam. Então, você escreveu o seu texto. Você reparou que você escreveu Taratuga. Corrige. Se você viu que não teve introdução, não teve finalização, volta e pensa. Vamos lá para baixo agora. São 10h30 e nesse momento chegamos àquela parte da atividade no chat. Pessoa que está assistindo sala gravada. Nesse momento nós iremos escrever um texto. Então, vou parar a gravação. Então, oi, gente. Recording. Tchau, pessoal do YouTube.